Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo e dessa vez, na verdade, é para comentar uma revista, né? Um livro, um encadernado que eu acabei de reler. A primeira leitura que eu fiz dessa edição foi quando eu ainda era adolescente, um colega me emprestou a revista e era uma edição em 4 volumes, né? Material, entre aspas, gráfico muito mais simples do que este com o qual nós estamos habituados atualmente e o qual eu acabei de ler. Realmente, quando se fala, entre aspas, nessas grandes obras aí dos comics, né, dos gibis, geralmente as pessoas citam Liga Extraordinária, do Inferno, o Watchmen, Cavaleiro das Trevas, né? Há uma série de obras que são sempre recordadas, mas esta também é uma obra particularmente importante e traz uma espécie de possibilidade de desfecho, né, para, entre aspas, esse universo dos personagens da DC Comics. Eu estou falando sobre nada mais nada menos do que essa obra-prima aqui, que é até pesada, que é, entre aspas, o Reino do Amanhã, né? Tem esse, entre aspas, título profético, e não é à toa, porque a história, entre aspas, traz uma série de paralelos com o Apocalipse de João. Né? Eu vou enfatizar a capa, que eu gosto muito aqui dessa edição. O roteiro de Marco Wade e a arte, claro, né? Enfim, para quem já conhece, que é do Alex Ross. Ele tem, entre aspas, essa tentativa de fazer um traço e o desenvolvimento de personagens de uma forma mais realista. Ele até usa, entre aspas, modelos vivos para desenvolver os personagens e até no final, entre aspas, eles fazem pelo menos nessa edição aqui que eu tenho, eles fazem, entre aspas, uma homenagem a esses atores ou modelos que serviram de parâmetro para o desenvolvimento do físico e do rosto dos personagens, né? Para os principais, no caso, né? O Superman, o Capitão Marvel, né? O Shazam, Mulher Maravilha e o Batman. E o próprio pai aqui, né? Da personagem que é usado como modelo. E dá um ar assim, bem realista, né? As personagens, né? Eu vou folhear rapidamente. Ele, logo na primeira capa, ele faz uma dedicatória ao Christopher Reeves, né, que foi o Superman. Ela até escreve o seguinte: dedico a Christopher Reeves por nos fazer acreditar que um homem pode voar. Que aqui, na verdade, é uma referência ao filme do Superman, que, se não me engano, não sei se é de 76, 79. Eu sei que até hoje ele é um filme muito inventivo, né? Para quem não conhece, eu vou mostrar aqui algumas páginas da revista para a pessoa ter uma noção aqui do trabalho desse Alex Ross. Né? Eu tenho outros trabalhos dele também, né? Que são, entre aspas, esses personagens humanos, né? Entre aspas, normais. Pegar aqui alguma cena mais impactante, que eu deveria sempre ter marcado essas cenas para ficar mais fácil na hora de mostrar as páginas, que são desenhos incríveis. Vou pegar aqui algum outro. Ah, claro, isso aqui que é essa imagem clássica aqui, né? Desse Superman mais maduro, né? Tá aqui na faixa do. Tá com os cabelos grisalhos, né? O cabelo curto, o rabo de cavalo. E mostrar algumas cenas, entre aspas, mais heróicas, né? Mais próximo, entre aspas, do final. Deixa eu pegar aqui alguma em especial. Tem aqui uma discussão dele com o Bruce Wayne, né? O Batman. Que na revista ele basicamente não usa, entre aspas, uma máscara, um uniforme ou algo que o valha, né? O Shazam, né? Ou o Capitão Marvel, né? Pronto, deixa eu mostrar alguma outra imagem aqui que eu achei mais impactante. Assim, eita, adiantando o final, né? Como são imagens incríveis e tem
entre aspas, um desfecho da história que é bem curioso. Deixa eu ver se eu encontro aqui rápido. Porque já tinha algum tempo que estava ali separado para eu tentar ler, mas eu sempre coloco outra coisa na frente e acaba adiando entre aspas, a leitura, né? Mas afinal, do que trata o Reino do Amanhã? Repetindo, é uma espécie de desfecho, uma visão apocalipse para dar um arremate a essas histórias desses personagens aqui do universo da DC Comics, que entre aspas todo mundo meio que já conhece, né? Que é o Superman, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman, Lanterna Verde, etc. Né? A história, entre aspas, ela se passa no futuro, num futuro talvez de 20, 30 anos, né? Porque há um conflito entre esses personagens, né? Desses super seres com alguns antagonistas, e no meio desse confronto uma personagem chamada Magog, que até é um nome bíblico, né? Ele, entre aspas, ele esquarteja ali uma personagem chamada Átomo, e essa personagem, devido a esses poderes dele, né, ligado à fusão nuclear, à fissão nuclear, ele explode, provocando, entre aspas, a destruição do Kansas, né? Esse estado ali, eu acho que é do meio oeste americano, né? Entre aspas, uma espécie de celeiro do mundo. E devido a essas milhares de pessoas são mortas como consequência desse conflito aí a nível nuclear. E o Superman ele se retira, ele vai viver na tal no lugar mais recuado, afastado. E depois de 10 anos, Diana, né, que é essa Mulher Maravilha, ele procura por ele e diz: olhe, Clark, né, ou Kal-El, né, não adianta simplesmente você se afastar, se eximir de suas responsabilidades, porque eles partem dessa premissa de que quando o ser humano, um indivíduo qualquer, ele é dotado de determinadas particularidades, né, ou habilidades, quando esse indivíduo ele se nega a usar essas particularidades em prol do bem comum, ele age de uma forma imoral. Então esse super-homem, né, o Kal-El, como ele, entre aspas, é o mais poderoso desses super seres que são apresentados nessa revista, ele naturalmente vira uma espécie de liderança nata para eles. E quando ele se afasta, né, quando ele percebe que, entre aspas, essa simples visão de que eles são superiores à humanidade e devem, entre aspas, tomar determinadas decisões que seriam próprias do indivíduo comum, porque, enfim, não, o problema é um pouco mais complexo do que isso, porque ele parte da premissa de que o indivíduo ele tem responsabilidade sobre os seus atos, né, sobre suas ações, mas quando surgem esses deuses, né, Maravilha, Superman, etc., de certa forma, a simples existência desses seres que são quase divinos, ou no caso das histórias em quadrinhos, alguns deles são literalmente deuses, né? Como no caso da Diana ou do Shazam, né? É, a simples presença ou existência desses seres inibem e tolhem o desenvolvimento do potencial do ser humano. Né? O Superman ele percebe isso, depois do incidente mais grave, ele se afasta, recua, ele passa repetindo, né, 10 anos aí numa espécie de exílio, né, ele volta a viver numa fazenda, similar que os pais dele viviam, né, ou se não for a própria. Há, ao longo da revista uma série de referências, porque o Mark Waid é um desses conhecedores profundos desse, entre aspas, universo ficcional da DC nesses últimos, talvez, 80, 60, 70 anos de existência da editora. Aí, voltando, né, a Mulher Maravilha, a Diana visita aí o Kal-El, que é, entre aspas, Superman, e diz, olha, você não pode se eximir de suas responsabilidades, né, porque o seu exemplo servia como uma espécie de farol para os modos de conduta e ética nesses, entre aspas, desses deuses, né, desses super seres. E com a ausência dessa espécie de liderança nata, que era exercida pelo Kal-El, o, esses super seres que haviam para da Liga da Justiça, como é o nome? Tem um outro grupo que é, até esqueci, tem essa Liga da Justiça e tem uma, acho que é
Liga da Justiça da América. Tem um outro lá, um subgrupo que é até mais antigo, eu acho, do que eles, né, que é formado ali pelo Sandman, Esmaga Átomos, tem uma série de personagens, né? Acho que é Tornado Vermelho, enfim, tem uma série lá de personagens bizarros e grotescos dos anos 40 e 50, que eles são, entre aspas, reavivados. Então, esses super seres lá que haviam ligados à Liga da Justiça, eles perdem meio que o norte e cada um toma o seu rumo. O Aquaman, ele volta lá para Atlântida de forma definitiva, ele até se divorcia, casa com uma outra personagem. O Batman, ele fica mais, entre aspas, recluso ali a Gotham City. A Mulher Maravilha, entre aspas, ela é destituída do seu posto de princesa lá da Ilha Paraíso, de Temícera, ou Temícera. E, enfim, né? Cada personagem toma um rumo diferente. E os filhos e os netos dessas personagens, por não ter, entre aspas, esse guia, esse norte moral, eles acabam se desvirtuando e eles se tornam cada vez mais preocupados com a sua, entre aspas, com o seu ego e o merchandise sobre as suas ações, de que de fato preocupados com o bem comum e acabam gerando uma série de, entre aspas, de tragédias e desentendimentos. Esses super seres são vistos, entre aspas, como mais como arruaceiros e antagonistas do que realmente como super-heróis, né, como elementos para, entre aspas, auxílio da humanidade. O ser humano e o Kal-El, né, que é o Superman, ele é alertado ali, né, depois desse diálogo com o Diana, ele resolve, entre aspas, retornar para, entre aspas, para a humanidade e retomar essa série de responsabilidades que quase que naturalmente caem no colo dele, né, de nortear as ações dos outros seres. Porque o Superman, como, entre aspas, esse indivíduo mais poderoso, ele tem repetindo essa obrigação moral de, entre aspas, guiar os outros e de podar determinados comportamentos mais extremistas. Porque ele pode fazer isso, né? Então, se ele pode, de certa forma, ele tem o dever para agir nessa direção. Né? E de se manter, entre aspas, moralmente íntegro. E daí que surge, talvez, esse primeiro dilema da história, né? Porque não é porque você tem uma determinada habilidade ou recursos financeiros, né, lá como o Bruce Wayne, que é talvez um dos homens mais ricos do mundo, né, desse universo aqui ficcional, não é porque você tem recursos ou habilidades que você necessariamente terá, entre aspas, essa bússola moral interna que levará a agir dessa uma determinada forma ou daquela seguindo preceitos morais. Não. Então essa personagem, Superman, né, que é, entre aspas, né, que é o Kal-El, ele passa o tempo inteiro se policiando em relação a isso, qual é a conduta moralmente mais correta, não é mais aceitável, e a partir dela é que eu vou me comportar. Só que ele, entre aspas, ele fica nesse meio termo, né? Porque ele tenta, entre aspas, convencer esses supostos super-heróis que haviam ali nessas gerações novas, né, de que, olhe, a conduta de vocês não é mais correta. Ele tenta, entre aspas, conduzir essas pessoas através do discurso, do diálogo, dessas tentativas de convencimento através da oratória, mas ele, por mais que ele persista, um personagem que está ali sempre ao lado dele, que é a Diana, ele percebe que, olha, isso não vai surtir efeito. Né? Em algum momento nós vamos ter que, entre aspas, agir com violência para deter essas pessoas. Elas são muito poderosas, elas têm habilidades que estão muito aquém ou muito além do indivíduo comum, e o homem e a mulher comuns não têm como enfrentar esses cidadãos. A única defesa que eles têm contra eles são as nossas forças. E aos poucos eles vão se reconectando aos antigos aliados dele, né? Acho que é Hal Jordan, né? Que é o Lanterna Verde, o Flash. Daí vai juntando, reunindo ali, entre aspas, esses membros da Liga da Justiça e tentando, entre aspas, convencer esses novos, entre aspas, super-heróis, né, de gerações novas, de como deve ser a conduta do herói, que é sempre pautado na moralidade, na preocupação com a justiça, do bem comum, né, a equidade de oportunidades e tal, né, o combate ao crime e, entre aspas, a defesa do mais fraco e do indefeso, né, desse cidadão comum. Mas, infelizmente, esses heróis novos, né, que eles são meio que indolentes, são muito prepotentes e arrogantes, eles não cedem a essas orientações aí desse pessoal da velha guarda, que é o habitual, né,
que acontece. Eles até criam uma espécie de, entre aspas, de colônia penal, onde eles tentam, entre aspas, o Superman tem essa esse intuito, né, de ressocializá-los, de mostrar para eles qual é a conduta moralmente correta a ser tomada em determinadas atitudes, mas uma galera que aparentemente não quer se convencer disso, né? Porque, repetindo, né, são entre esses personagens velhos de uma outra era que, na visão desses meninos mais novos, eles não se adequaram a essas novas realidades e não querem ouvir eles de jeito nenhum. Até que a tensão aumenta do nível tal que a Diana, né, barra Mulher Maravilha, né, essa princesa das Amazonas, ela disse, olha, nós temos essa... Ou nós contemos esses caras agora, que eles estão todos concentrados num lugar só, ou se eles escaparem, a gente não vai ter como conter eles, porque eles vão se espalhar pelo mundo, porque eles foram reunidos, foram, entre aspas, presos nessa colônia de reeducação que o Kal-El desenvolve, porque eles ficam sempre, entre aspas, a um passo de se afundarem no fascismo, né? Então eles, Superman, né, junto com esses antigos aliados dele da Liga da Justiça, repitem, reúnem esses novos super seres aí numa espécie de colônia de ressocialização, de reeducação, de como deve ser a conduta moral do ser humano. Eles não estão um pouco se lixando para essas orientações do pessoal da velha guarda e diz, olhe, aí eles tentam escapar e, e aparece como eu já comentei, né, esse impasse ali entre a Diana e o Kal-El, né, que é o Superman, que ela diz isso, olha, nós temos que deter esses indivíduos agora, né? Eles são muito poderosos, se eles se espalharem pelo mundo, os danos que eles vão causar serão muito superiores do que se eles forem agora assassinados. Eu vou para a guerra e se eles resistirem, eles vão morrer, mas eles não vão sair dali. Aí ela vai junto com a galera ali da Liga da Justiça e o Superman, entre aspas, ele busca um aconselhamento, vai lá na caverna do morcego, né, do Bruce Wayne, do Batman, pedir auxílio a ele. Ele diz, olha, Batman, você tem recursos, né? Nós dois juntos conseguiremos chegar e resolver essa solução antes da Mulher Maravilha e do pessoal lá da Liga da Justiça e entre aspas, de uma milícia, né? Fascistoide lá que ela reuniu. Ele disse, olha, ou a gente resolve esse problema de uma forma amistosa agora, ou depois a gente não vai ter controle sobre as repercussões desses atos. Porque depois que uma guerra tiver início, a gente não vai ter como impedir crimes, assassinatos, mortes, uma destruição em massa. Porque essa galera é muito forte, a gente não vai ter como contê-los, né? Não são crianças. O Batman se recusa a ajudar no primeiro momento, mas acho que depois ele tem uma reviravolta ali na trama, porque ele diz, olha, Superman, tem uma coisa, tem uma peça com a qual você não contava, né? Que é o Billy Batson. Ele, que no caso é o Shazam. Ele, olha, tem um cidadão, que é o Billy Batson, né? Ele não é mais uma criança, ele passou a vida sendo manipulado aí pelo seu antigo antagonista, e ele não vai ouvir essa história. A qualquer momento ele vai surgir e você não vai ter como conter essas duas ameaças, né? O Shazam, que é essa personagem que tem poderes recebidos dos deuses lá da mitologia grega, e esses meta-humanos que estão ali numa prisão no meio do Kansas, né? Então, olha, nós não temos como deter essas figuras. Quem tem a postura correta é a Mulher Maravilha. Se a gente, esses caras, essas meninas, eles são muito poderosos. Ou nós detemos eles agora, mesmo que temos de usar da ultraviolência, do assassinato mesmo, ou depois as consequências dos crimes que essa galera cometerão serão incomensuráveis. Tem que deter eles agora. E a Diana, né, a Mulher Maravilha, ela tá certa. Deixa ela ir lá, deixa ela resolver o problema do jeito dela. E já que você tem esse código de moral mais restrito, né, e, entre aspas, inviolável, então fique aí. Não, não queira se envolver nesse assunto, já que você não quer tomar as atitudes necessárias. Porque a Diana, assim, ela foi treinada para a guerra, se for preciso matar, ela vai matar. Fique aí, não se envolva. Ai, Superman,
Não é convencido ali pelo papo do Bruce, né, que é o Batman, e como ele é muito veloz, ele vai o mais rápido possível, chega a tempo aparentemente de conter o conflito. Batman, ele percebe que, enfim, ele tem que realmente ajudar ali o amigo dos velhos tempos dele lá, que é o Kal-El, o Superman, e vai, mas no meio ali do conflito surge aí esse Shazam, que é um cara que tem habilidades que estão ali no mesmo nível que a do Superman, e enfim, né? Paralelamente a isso, tem os seres humanos, no caso, né? Não sei se é a ONU ou a OTAN, é um órgão similar a esses, né? Que existirá nesse futuro, desse reino do advento, né? Eles mandam aviões de caça é, detonarem três dessas, entre aspas, artefatos nucleares sobre a região, porque eles dizem, olha, vamos perder parte do país devido aos efeitos da radiação, muitos civis vão morrer, mas nós eliminamos essa ameaça desses tais de super seres, desses homens que são quase deuses, de uma vez por todas. Aí a Mulher Maravilha e o Bruce, eles conseguem deter dois desses aviões, mas um não. Ele consegue detonar ali uma dessas bombas atômicas. Boa parte desses super seres, para não dizer quase todos, são eliminados, mas alguns sobrevivem. Ele, nós continuaremos com esse problema, mas há uma chance desse porvir, né? Como dizer, ele traz uma série de referências ali ao Apocalipse, né, de João, que é muito bacana, porque ele intermeia a história com, entre aspas, essas passagens bíblicas, que são, entre aspas, reinterpretadas e utilizadas como elemento norteador da narrativa, que eu achei muito legal. E sempre dá vontade agora de acabar essa leitura de reler o Apocalipse de João para acompanhar, né, como é que ele fez esse trabalho de adaptação das profecias bíblicas, que, repetindo, ele pegou o Evangelho, o Apocalipse, né, de João, e usou como norte, né, para a construção de alguns dos episódios da revista. É muito legal. E tem como é que se diz? Um elemento que vem depois, que é esse aqui que eu mostrei, né? Depois do final da história, tem, entre aspas, deixa eu mostrar aqui, que é um ano depois, né? O conflito já está resolvido, como é que estão os personagens? Um ano depois, e como estão os personagens, né? Aí ele mostra né, a Diana e o Kal-El, né, o Clark Kent, o Superman, eles convidam o Batman para uma reunião informal para trazer uma novidade para ele, né, para contar, para fazer um convite pro Bruce, que eu não vou dizer o que é, porque quem ainda não leu, eu já falei, já falei quase tudo da revista. Mas assim, o que eu achei mais legal, além da narrativa, que ela ser mais séria, né, e ríspida, tem um desenho do Alex Ross, que tem essa preocupação de ser fotorrealista, que é incrível. Para quem gosta de desenhar, tem esse interesse por artes, é fenomenal. E tem essa série de referências a elementos bíblicos, né, evangélicos, porque a tradução em português do título, né, O Reino do Amanhã, para mim não ficou muito legal, porque esse reino do amanhã é aquele reino do qual o Apocalipse de João fala, né? Esse reino, entre aspas, da Nova Jerusalém, né? Esse reino do porvir. Só que aqui, essa escolha, eu não saberia como é que eu resolveria esse problema da tradução em português. Porque no original, até eu esqueci de anotar, eu me esqueci agora como é que é o título, mas em inglês, quando você escuta indissociavelmente, você faz associação com esse elemento apocalíptico, né, desse reino de Deus na terra, né, que virá com esse segundo advindo do Cristo. Mas aqui o título Reino do Amanhã não passa essa perspectiva evangélica, né, apocalíptica. Mas, ao mesmo tempo, apesar de não ter gostado do título, Reino do Amanhã, eu não saberia como solucionar esse problema aqui de tradução e que expressão usar. Porque é isso, esse reino do amanhã, ele trata disso, sobre
esse advento desse novo mundo, né? Desses novos céus e novas terras, é qual o Apocalipse fala. Porque, repetindo, ele foi inspirado ali no Apocalipse de João. Repetindo, eu não sei como solucionar esse problema de tradução, apesar de eu não ter gostado do título, né? Reino da Manhã, mas qual título usar? Eu fiquei aqui matutando a manhã inteira e não consegui pensar num termo, numa expressão que fosse mais adequada na língua portuguesa, né? Uma expressão que desse essa conotação do elemento evangelista, né, apocalíptico, e que caísse, que coubesse bem como um título da revista. Porque, repetindo, o Reino do Amanhã eu não gostei, porque em português não, pelo menos aqui no Brasil, né, não sei em Portugal, não tem essa conotação, repetindo, apocalíptica, né, ou evangelista, né, do segundo advento do Cristo. Não tem isso. Aí, realmente, repetindo, eu fico aqui matutando que expressão que eu usaria. É o reino da glória? É o novo advento? O que usar? Eu não sei. Queria que algum colega me desse uma indicação. Que expressão em português traria essa conotação entre aspas, desse reino dos céus na terra aqui, né? Para a revista. Porque, repetindo, o reino do amanhã não tem essa conotação. Porque, pelo menos, antes de ler a revista, Reino do Amanhã era o título. O Reino do Amanhã, do que isso fala? Se passa no futuro. Beleza, mas não é isso. Tem uma carga, repetindo, que é apocalíptica, né? Desse segundo advento do Cristo. Porque o próprio Superman, de certa forma, já tem isso. Eu acho que se fosse implementar, talvez, não sei, eu fico aqui matutando e as soluções que eu encontro são piores. Eu sei que Reino do Amanhã eu não gostei, porque não faz esse link, pelo menos aqui no Brasil, com essa segunda vinda de Cristo, que é uma metáfora para isso, né? Esse Superman, na revista Kal-El, ele, como é que eu posso dizer, metaforiza isso, né? É esse Deus que se faz homem, ele vem à terra, traz a sua palavra e se afasta. Depois de algum tempo ele volta. E a história trata sobre esse segundo advento, né, desse Deus homem, que é o mesmo da Bíblia, né, do Apocalipse. É um link assim, evidente disso. Agora, como transmitir isso num título em português, não sei, né, mas é como os evangélicos dizem, seria esse reino da glória. Mas como encontrar um título que não ficasse muito cafona e combinasse com a revista, como eu não sou da área da publicidade, eu não sei que título seria. Eu só sei que Reino da Manhã, como o título da revista, eu não gostei, porque realmente, como leitor, eu escolhi porque, tem os desenhos do Alex Rox, eu gosto, quero ler. Mas o título não diz muito sobre o que é a revista. E o título original, lá na língua inglesa, tem essa conotação que faz referência a esse segundo advento do Cristo, Apocalipse, etc. E aqui não tem. Então, só para fechar, Reino da Manhã tem essa edição aqui monumental, que saiu pela Panini, lá em 2014. Já tem um tempão que eu tenho. Eu já tinha folheado, já tinha lido e voltei a ler agora, né? E quem puder ler, leia, porque ela é cara, mas tem essas versões aí em PDF, em arquivos digitais diversos, né? Mas é bacana que a pessoa que lê tenha um certo conhecimento sobre essa história que é longínqua, né, da DC, que ela vem lá dos anos 40, que caso contrário a pessoa fica, entre aspas, meio perdido, né? Há uma série de referências a personagens que, se você já tiver uma certa bagagem de leitura com as histórias desse universo aqui da DC, fica mais agradável a leitura, porque você vai percebendo, né, que você conhece, que você não conhece, prováveis futuros, né, e desenvolvimento dos outros as personagens que já são as suas preferidas, e quando você não conhece nada, fica meio boiando, né? No máximo você conhece Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, o Batman, né? Eles falam sobre os Robins e tem mais de um. Você, só conhecia um, de onde é que vê esses caras? Aí realmente fica um pouquinho complicado, né? Mas por enquanto é só. Quem ainda não leu O Reino do Amanhã, leia. Vamos aqui pensar no outro título, no título que seria mais adequado para o português, porque, repetindo, a história ela é totalmente inspirada nesse segundo advento do Cristo, né, desse Deus que se faz homem. Ele pega esse modo que, de certa forma, o Superman, né, esse kryptoniano, o Kal-El, o Clark Kent, ele é não é uma metáfora para o Cristo, mas ele é inspirado
nessa personagem bíblica, né, que é o Jesus. E por enquanto é só, até o próximo vídeo. Veremos o que eu vou ler. Porque eu gosto muito do desenho do Alex Ross, dá vontade de ler outras coisas dele, né? Porque ele tem uma série de especiais comemorativos das principais personagens da DC. Ele tem um outro que eu gosto bastante, né? Mas, enfim, né? Veremos o que eu vou ler agora. Até mais, até breve, até o próximo vídeo.